Olá, meus amigos, bem-vindo a mais um Agrocast Expofeira Pelotas, iniciativa da Associação Rural, de inovar, né, no seu formato de comunicação, né, procurando atender, levar a informação do agronegócio tanto para o público do próprio setor, também para o público urbano. Novamente, meu parceiro, Fernando Rechsteiner, vamos para mais um Agrocast. E hoje, Fernando, eu vou fazer uma provocação, vou fazer uma introdução aqui do nosso assunto, porque nós temos dois grandes convidados aqui que vão contribuir muito conosco. Fernando, há 20 anos atrás, a região sul do estado do Rio Grande do Sul era uma outra região, né? Sim. Porque houve um desenvolvimento muito grande do setor primário, principalmente da agricultura. Aí nós estamos falando de produtividade, nós estamos falando de incremento de renda para a região sul do estado, os preços das commodities, né? O quanto nós estamos exportando mais. E isso é fruto de N variáveis, né? Eu sempre coloco em primeiro lugar a pesquisa, não é verdade? Pesquisa através dos nossos institutos, IRGA, Mater, Embrapa, entre outros tantos. Coloco a iniciativa empreendedora do produtor rural, corajoso, perseverante. E coloco também, entre outras variáveis, vou citar algumas delas, a gestão antes e depois da porteira, né? Porque o agronegócio ficou cada vez mais profissional e a questão de gestão operacional e gestão econômico-financeira estão cada vez ganhando uma importância maior pela exigência do nosso setor, né, Fernando? Sim. Augusto, Silopero, Munhoz, prazer estar com os amigos. Eu fico contente de poder dizer que são colegas e amigos também. Acho, Augusto, que tu abrisse bem a conversa e o papo que eu acho que nós vamos ter hoje, ele mostra bem o que evoluiu o nosso negócio, a evolução da agropecuária. Lá na década de 80, talvez nós não precisássemos estar discutindo o que nós vamos conversar hoje, que é justamente a questão das consultorias. Consultorias dentro da propriedade, consultorias fora da propriedade. Discutir questão tributária, discutir sucessão, manejos, insumos, enfim. A atividade agropecuária ficou muito mais complexa nesses últimos tempos. E a exigência de eficiência por parte do produtor hoje é muito maior do que era algum tempo atrás. Eu me recordo, só para dar uma largada, Augusto, rapidinho, meu pai me dizia que quando ele começou a trabalhar, colheu 80 sacos por hectare e se largava foguete, se fazia festa. Se ganhava muito dinheiro colhendo 80 sacos de arroz por hectare. Hoje, quem colheu o dobro disso quebra. Então, nós temos por cima de nós, produtores e empresários rurais, um nível de exigência, de eficiência muito elevado. E as consultorias entram no nosso negócio justamente, enxergo eu, com essa perspectiva de aumento de eficiência, dentro e fora da porteira, como tu colocasse. E hoje nós temos dois excepcionais exemplos aqui, não só da nossa região e do nosso estado, acho que do nosso país e até fora dele, de negócios de sucesso, né, Augusto? Então vai ser uma conversa muito agradável. Não tenho dúvida, então trago aos nossos espectadores Silotério Iribarren, sócio-diretor, Safras e Cifras. Um prazer te receber, Silotério. Quero ouvir de ti hoje as tuas experiências, o histórico da tua empresa, o teu passado, o teu presente, futuro, o que tu enxerga aí na nossa região. E outro grande amigo conosco, meu amigo de infância, de tempo de escola, e hoje montou uma empresa que nos impressiona pela capacidade de entregar valor aos seus clientes. Eduardo Munhoz, muito bem-vindo, um prazer te receber. Vamos bater um papo aí. Silotério, por favor. Bom, primeiro agradecer o convite do nosso querido presidente da Associação Rural, Augusto Racê, filho de um grande amigo meu que eu tinha, que era o Daniel Racê. Fernando,
Restaine, filho do outro amigo do Lizinho Restaine. E o Fernando sempre tinha uma enorme admiração na época do endividamento. O Fernando era bem novinho, lá na década de 90, e eu, Jairto Russo, conversávamos muito, saudoso Jairto Russo. A inteligência na parte de economia do Fernando, já naquela época a gente notava que ele ia para a área da economia. E esse monstro da consultoria e da porteira dentro, Eduardo Munhoz. Então, para mim é um prazer estar nesse Agrocast Expofeira aqui com vocês, porque é uma idade que eu tenho que aprender com a juventude, né? Quem tem 71 anos, e quando o Fernando falou ali de arroz a 80 sacos por hectare, eu vou dar uma informação. A minha tese de mestrado foi em 1995 sobre arroz, e naquela época eu fiz um estudo que quem não produzia 6 mil quilos por hectare quebrava. Quer dizer que a minha tese de mestrado hoje está no lixo há muito tempo já, né? Talvez os custos estejam proporcionais com a tua tese, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui. Estou à disposição de vocês para perguntas, e sempre é um prazer poder trocar a experiência, a vida. Eu sempre digo que a coisa mais importante na vida é ter humildade, porque a humildade é que ensina que a gente tem que estar sempre aprendendo. Senhor Otero, vou iniciar te pedindo para fazer um breve histórico das safras e cifras, porque nós precisamos levar para todo tipo de público as informações que a gente conversa aqui. Né? Eu conheço muito bem a tua empresa, né? Consolidada, muito famosa aqui na nossa região, mas queria provocar a história das safras e cifras. Eu acho que primeiro é importante dizer por que as safras e cifras. Por que surgiu a safras e cifras? Nós, agrônomos e veterinários, na época que estudávamos, a área das agrárias, todo mundo ia para a parte de tecnologia, não para a área de produção. E eu sempre gostei da parte de matemática, de cálculo. O que eu não gostava era desenho, que eu não enxergava nada, aquilo me dava o sólido desmanchado, eu não sabia montar. Chegava mais matemática e cálculo, tanto é que cálculo foi o primeiro 10 que eu tirei na faculdade. Então eu sempre gostei de matemática, contabilidade, administração rural. E eu comecei trabalhando na Emater, trabalhei 13 anos na Emater, e já naquela área, na época eu já fazia alguma coisa de administração rural ali. E aí fui fazer uma pós-graduação na USP, e lá eu vi que era importante a parte de gestão, de administração, de orçamento, de custo. E eu tive uma coincidência que para mim foi positivo e que para os produtores não era positivo, que foi o endividamento da década de 90, que aí os produtores pegaram a fazer conta, né? Tiveram que fazer conta. E eu tive propriedades que abriram as porteiras para mim aqui, principalmente em Pedro Osório, onde eu fazia levantamentos de notas e coisas e montava custos. Não cobrava nada deles, mas eles me davam todas as informações. E dali eu fazia a palestra com aquelas informações. Porque na época então eu dizia assim, eu tenho 1.000 hectares para pecuária. O que custa 1.000 hectares? Eu tinha os números, os caras mas como é que tu consegue ter esses números? Claro, mas eu não estava organizando. E aquilo era tudo na maquinazinha de calcular, não tinha computador, não tinha nada. O meu apartamento ali na Santa Tecla, um apartamento pequeno, e aquilo ia de um corredor a outro, as fitas das máquinas batendo para fazer cálculo. E aí chegou um momento que já tinha alguns clientes com essas palestras, esse treinamento, disse, bom, está na hora de abrir as safras e cifras, e foi um projeto, o nome é da minha mulher e do Aníbal Osório, que é um arquiteto também. Safras, cifras. Tem que ter safras para ter cifras. Exatamente. E aí, em 1990, nós abrimos aqui no Shopping Lobão. E é importante contar um detalhe, tem que contar rápido, porque quando a gente ficar velho, você vai contar a história. Eu disse para o Eduardo, vai passar 5, 6 dias contando história aqui. Só tinha dinheiro para alugar uma peça, a minha mulher tinha que dividir nessa peça, ela era arquiteta, a Rosa tinha que dividir, que tivesse sala de espera, sala de reuniões e lugar para nós trabalhar. Ela fez com todo a divisória, e os produtores nos deram os pelegos, que eram os nossos tapetes. E na época de imposto de renda e de ITR, que a gente começou a trabalhar, a gente dormia de noite nos pelegos, porque nós todos tínhamos emprego. Nós tínhamos emprego, então nós tínhamos que trabalhar à noite, ou sábado, domingo. Emprego paralelamente ao negócio. E naquela época eu tinha meus filhos em colégio particular, levei para colégio público, para poder sobrar mais algum recurso. Nada contra público, porque eu sempre estudei em escola pública. Então foi ali que iniciou a safra de cifras. E como eu sempre digo que ninguém faz nada sozinho, só cresceu porque nós tivemos uma parceria muito forte. E eu sempre dizia assim, nós não podemos ficar na mesma coisa. Iniciamos com custo e orçamento, que hoje está muito forte de novo, né? A gente vê aqui nas safras a demanda de clientes, principalmente no Centro-Oeste, pela parte financeira e econômica, com esse negócio do preço das commodities caído, eles estavam muito alavancados em compra de terras e coisas, eles estão muito preocupados. Nós iniciamos, eu digo, mas nós com custo, então vamos fazer a área fiscal, vamos trazer alguém da área fiscal, depois vamos trazer alguém da área fundiária, pegamos os aposentados do INCA e trouxemos.
E assim nós fomos trabalhando e sempre com a ajuda do velhinho lá de cima, muito trabalho e fundamentalmente passando confiança para os clientes. E hoje, graças a Deus, estamos 253 colaboradores, estamos distribuídos aí no Brasil e sempre aprendendo. E o sucesso nosso é a parceria dos nossos colaboradores e a confiança dos clientes. Vou contar uma historinha, antes de passar para o Munhoz, que o meu pai me conta do Siloter. Essa década de 90 que o Siloter fala, que foi uma década, que eu chamo de década perdida da agropecuária brasileira, que foi um verdadeiro caos que nós vivemos, essa questão de endividamento e dificuldade de levar os negócios adiante. Os arrozeiros sempre foram muito combativos e sempre foram a Brasília. Tanto é que o próprio presidente Lula, logo que assumiu, fez uma reunião com todos os governadores, ele se virou para o governador Eduardo Leite e disse: governador Eduardo, qualquer hora eu tenho certeza que os arrozeiros do Rio Grande do Sul vão vir me incomodar aqui, já deu uma letra, quer dizer, e nós pegamos famos de chorões naquela época, aquelas histórias todas, e o pai me conta que naquela época, ele estava assumindo a Federa Arroz, ele conversando com o Siloter, e com esses dados todos que o Siloter apresentava e fazia reuniões, tiveram a ideia de levar o Siloter a Brasília para ajudar justamente nessas negociações, nessas intermediações com o governo. E o pai me conta que a primeira vez que o Siloter saiu de lá, quando estavam saindo de Brasília, um dos técnicos do Ministério da Agricultura chegou para o pai e disse: olha, eu vou lhe falar uma coisa, vocês estão de parabéns. Pela primeira vez, vocês trouxeram um técnico para discutir conosco e nós entendemos as reivindicações de vocês em números, porque até então era uma choradeira. Chegava lá, se reclamava da vida, se reclamava do negócio, mas não era palpável o que se falava. E quando o Siloter passou a participar dessas discussões lá, se evoluiu muito, justamente nessa ideia que o próprio Ministério começou a enxergar e entender quais eram os reais problemas da lavoura de arroz e por onde que poderia se buscar uma alternativa, uma solução. Então, eu só queria contar essa história inicial aí do nosso amigo Siloter. Muito bem lembrado, o que reforça, né, Fernando, a importância da consultoria técnica, né? Seja dentro da lavoura ou fora dela, né? Sem dúvida. Nós não temos nem condições, né, e capacidade para direcionar o nosso negócio em tantas variáveis como ocorre, né? Eduardo Munhoz, meu grande amigo, conta para nós a tua história, do teu passado, do teu presente, das tuas experiências com a Porteira Dentro. É uma empresa assim como a Safras e Cifras aí, rompendo fronteiras. Hoje tu já não está mais só trabalhando no Rio Grande do Sul, fora dele também. Para nós, pelotenses, para nós da região sul, um motivo de muito orgulho. És um inovador e isso para nós é de extrema importância, porque eu acho que a região sul, né, Siloter, a região sul tá se tornando, eu acho que a bola da vez no estado, né? Nós temos aí muito que melhorar, muito a desenvolver e eu acho que nós temos condições para isso. Meu amigo. Primeiramente, gostaria de te agradecer, Racer, pelo convite para participar do Agrocast. Como tu mesmo falaste, amigo de infância, estudamos juntos no Colégio Gonzaga, primeiro grau. O Fernando, também um amigo, ambos nossos clientes, com muita orgulho e satisfação tê-los como amigos e clientes. E também uma outra prazer imenso ter o Siloter aqui ao meu lado. Eu lembrando ele contando as histórias do nascimento da safra, ele é uma referência em toda a região, mas para mim em especial. Eu lembrava agora uma história contando, talvez começar a contar talvez as inspirações desde novo que o nosso inconsciente talvez não perceba. Eu quando tinha 15 anos eu estudava no conjunto no KVG e tinha semana acadêmica, né? E eu com 15 anos o Siloter foi dar uma palestra lá. Imagina, semana acadêmica, cara, queria matar a aula e coisa naquele tempo. E aí foi a palestra do Siloter, maturo, ele estava iniciando a consultoria. E depois eu contei pro meu pai, o pai conhecia ele, amigo, né? Ele andavam juntos, o Antônio Borges, enfim, pessoal de Arroio Grande. E eu lembro da primeira vez que eu tive contato, e ele contando já a história do Safras Cifras há 26 anos atrás, foi a primeira. E contando um pouco da história da Porteira Dentro, talvez inconscientemente, quando eu tinha 15 anos, ao te ouvir, e depois a trajetória, foi um dos motivos para essa inspiração, ele contando. E inclusive eu lembro quando quando eu fui abrir a Porteira Dentro, aqui na Metade Sul, alguém me disse, tu acha que se fosse dar certo uma consultoria agronômica aqui na região, alguém já não tinha feito, Munhoz?
Porque, enfim, aqui a assistência técnica tradicionalmente sempre dada pelas revendas, né? Várias revendas com ótimos técnicos até hoje. E, enfim, e a gente quando começou esse projeto, eu disse, vamos, assim como tem que ter sempre um primeiro, né? Então, contar um pouco da história da Porteira Dentro. Fui gerente, sou filho de produtor rural. Aí eu acho que não é uma coincidência, talvez eu fui escolhido e não escolhi a profissão. Eu nasci em 12 de outubro, o dia do engenheiro agrônomo. Então não é à toa Que legal, que talvez né? esses dias eu estava olhando, então não tinha como escolher outra profissão que não fosse agrônomo, ter nascido no dia do agrônomo. Então nasci no dia do agrônomo, filho de produtor, e fiz estágio na Granja Quatro Irmãos e por lá fiquei durante 6 anos. E eu lembro naquele tempo, falando um pouco do passado da Zona Sul aqui, que o Patinho Feio, que até saiu uma reportagem na Planeta Rosa, o Patinho Feio virou o Cisne, né, que é a metade sul, né? Então, há 20 anos atrás, no tempo nós de Quatro Irmãos, gerente de produção, fiquei 6 anos por lá. A gente ia visitar os produtores de Guaiana, que vários ainda são clientes do Silotero, e onde tem vários ótimos, e a gente lá, há 20 anos atrás, 15 anos, os produtores já colhiam lá 9 mil quilos até 10 mil quilos de média. E nós na Quatro Irmãos colhendo 5, 6 mil quilos há 20 anos. Nesse caso, em torno de 20, 18 anos atrás. E a gente indo visitar os produtores de Uruguaiana, todos os anos variando. E a gente foi trazendo tecnologia para aumentar a produtividade. E esse caminho começou lá na Quatro Irmãos. Então, durante 6 anos a gente conseguiu aumentar em mais de 100% a produtividade, de 5 mil e poucos quilos para quase 11 mil quilos. E aí, depois passado isso, a gente resolveu difundir um pouco desse conhecimento e entregar para outras propriedades, no qual... e aí a gente começou, em 2010, fazem 13 anos, estamos indo para a 14ª safra, difundindo tecnologia, filtrando muito dessas centenas de inovação, ainda falava esses tempos. A cada ano são lançadas mais de 50 cultivares de soja, são lançados mais de 50 produtos entre fungicidas, inseticidas, tratamento de sementes, biológico, e acaba que até para nós técnicos fica difícil, a gente tem que fazer pesquisa a tempo e a hora para poder filtrar. Ao mesmo tempo tem cultivares de soja, por exemplo, que são adaptadas para a nossa região e outras nem são tão boas. Então esse nosso papel da consultoria é filtrar essas... É muito importante a inovação, como tu falou, só que ela tem que ser testada, ela tem que ser validada, e ela tem que ser filtrada, porque nem todas aprovam. Eu lembro, na própria granja, antes de eu entrar, eles importaram o capim anônimo, foram os pioneiros há 40 anos atrás, não no meu tempo. Então, na verdade, a gente tem que... O nosso papel como agrônomo é filtrar essas centenas de inovação a cada ano, que muitas vezes fica... Os próprios órgãos de pesquisa, que são fundamentais, a Embrapa que fez, difundir o agronegócio brasileiro, a agricultura no Cerrado, 2, 3 safras. E, enfim, muitas vezes eles não conseguem acompanhar a rapidez com que essa tecnologia chega. Os institutos, até por serem públicos, não conseguem andar na mesma rapidez que a iniciativa privada. E eles andam muito bem, totalmente idôneos. São fundamentais, mas às vezes a lavoura exige uma rapidez que a gente tenta complementar, de alguma forma, o trabalho desses órgãos públicos, né? Validando e adaptando para a nossa região, né? Onde a gente conseguiu... Depois de muito tempo, a nossa metade sul vem como, dos últimos 5 anos, foi campeã de produtividade no estado em 4, no arroz. A gente veio com na soja, vem crescendo a área ano após ano, a gente vem validando essa... E o próprio exemplo disso, a título de curiosidade, é o próprio SESB, que é um concurso nacional de produtividade, que é validado, que é auditado, onde são mais de 10 mil propriedades inscritas, e a gente no SESB... conseguiu na outra safra ganhar 2 categorias sequeira e irrigado, uma propriedade em Pedro Osório e a outra em Camaquã, ou seja, a nossa região sul, que se produzia menos que o norte do estado, a terra valia um quarto, um terço do que valia, a gente conseguindo produtividade de soja, digamos que iguais às deles, vai ter anos que serão mais, esse ano pode ser que seja menos, ser mais baixo, mas trazer e fazer com que valorize todo, aumente o PIB, a circulação, a receita e o valor da terra, né? Então, através de pesquisa, de conhecimento e da nossa equipe, como o Silotero falou, ninguém faz nada sozinho. Hoje somos 20 agrônomos, 3 pessoas no administrativo e 14 estagiários, que é onde vem a nossa
fonte de mão de obra. Uma pergunta para os dois: quem foi o primeiro cliente de vocês? Que pergunta, hein? Isso é como perguntar a data. Henrique Anselmo foi um. Ciro Torres foi outro. Quero ver se eu me lembro mais. Renato Reis. Na época era muito ligado à pecuária. Muito ligado à pecuária. Que eu acho que tinha mais dificuldade de enxergar os números, o pecuarista, do que o próprio agricultor. Né? É porque o que o pecuarista faz, ele fazia, que hoje não é mais assim. Qual era o maior custo do pecuarista? Era mão de obra, né? Mão de obra é o maior custo. Então, tu não botava tecnologia, tu também não tinha produtividade, né? Então, é isso aí. Eu queria fazer um comentário, e a idade de vocês é parecida aqui, muito próximo. Eu acho que uma das grandes mudanças da metade sul, que o crescimento do agronegócio no Brasil fez, foi que a metade sul tem uma geração, nada contra a geração da minha geração, mas vocês são uma geração fantástica. E não é só no agro, a gente vê aqui nessa área de TI, que tem de gente boa aqui em Pelotas, área de energia, é uma geração que não está saindo de Pelotas, que acreditou em Pelotas, que sempre se formava e todo mundo ia embora, tinha que ir embora. Hoje quem quer ir embora é porque não sabe que potencial que tem nessa região, não precisa ir embora, essa região tem um potencial, nós só tem que trabalhar. A diferença é que tem que trabalhar. E essa geração de vocês, para mim, deu um impulso, porque se nós olharmos esses últimos 20 anos, é uma mudança impressionante, né? Uma mudança impressionante. E não é, Munhoz, e com um potencial de crescimento muito maior que o norte do estado e o Planalto, porque nós temos muito a crescermos ainda aqui. Mais de 1 milhão de hectares. Toda a facilidade da irrigação. Exatamente. Tem, né? E que precisa, né? Temos água, né? Temos água, né? E facilidade de irrigação. No meu caso, no nosso caso, da porteira dentro, foi o Gustavo Lara, depois Geraldo Azevedo e Mostardas, e família Iribarra, seu Carlos e o Júnior, também clientes em comum das safras. São os Iribarra que têm dinheiro, né? É forte essa família. Mas foram os primeiros os clientes ali, foi que bacana. importante. Foi bom o Siloter ter tocado nesse assunto, porque não é só o produtor que vem se beneficiando, né, com toda essa inovação e esse incremento de tecnologia que o agronegócio vem adquirindo, e hoje nós temos uma tecnologia muito apurada no nosso setor, mas a sociedade como um todo, né, Iribarra, né, Siloter, porque o setor primário abastece o secundário, que por consequência vem o terciário e todos os seus empregos, suas famílias, né, e incremento de renda, impostos, né. Então a gente percebe no decorrer dos anos aí que a região também vem melhorando muito, né. A gente fica um pouco reféns também da iniciativa do poder público para facilitar os negócios, mas é visível, né, o desenvolvimento da região sul comparado ao passado, há 20, 30 anos atrás, né? Eu que vivi eu nasci no campo, eu sou natural de Cansul, nasci, me criei no campo e sempre fui ligado ao campo. E agora vimos que nós temos uma afinidade, somos librianos, eu sou do dia 4 de outubro, tu é do dia 12. Então, eu acho que só nós não estamos crescendo mais rápido por problemas ideológicos da região. Eu acho que nós temos muito problema ideológico contra o agro, e o pior que está lá dentro pode estar dentro da área da educação, pode estar. Eu respeito cada um com seus pensamentos. Eu gosto muito cada 6 meses eu faço uma apresentação no escritório para os novatos que entram na safra de cifras. E aí eu procuro que eles entendam, embora sejam advogados, contadores, economistas, que eles entendam o que é o agro, porque nós falamos esse dia por telefone, no agosto. Nós falamos do agro para o agro, mas nós não falamos do agro para a sociedade. E eu sempre procuro falar para esses jovens sobre a parte ambiental, sobre o negócio que não protege o meio ambiente. Eu pego com as fotos do canal da São Francisco aqui, com colchão, com geladeira, com tudo dentro. Uhum. E não é o agro que está poluindo aqui. Aí eu mostro as reservas, as áreas de APP das propriedades, tudo preservadas, para ver se tira da cabeça deles aquele troço ideológico que eles veem que o agro é destruidor da natureza. O destruidor da natureza é nós, os urbanos. É nós que somos destruidores. E uma coisa, Augusto, que eu queria... Quem sabe a exposição de Pelotas pode fortalecer mais é a participação mais efetiva das mulheres. As mulheres são... Hoje nós não temos dúvida nenhuma nas safras cifras, nós temos quase 70 colaboradores que são mulheres,
Mas as mulheres estão mudando o agronegócio do Brasil. Não é mudando, elas estão agilizando o agronegócio do Brasil. Porque elas são multiplicadoras das informações. Elas chegam, criam o grupo e multiplicam. O homem não é multiplicador. O homem é competitivo. Ele compete. As mulheres... Então eu vou te dar uma notícia que eu acho que você vai gostar. A Farsul tem investido muito nas comissões jovens. E nós temos aqui no Sindicato Rural uma comissão jovem de produtores. Esse tempo eu tive numa palestra. E se nós pegarmos hoje, sem medo de errar, as comissões jovens, no mínimo 60%, 70% de meninas. Que bom. Que estão assumindo os negócios e que ali adiante, exatamente isso que tu disseste, vão estar na ponta do agronegócio brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Viu? E quando a gente vê... e aqui na nossa comissão jovem aqui de Pelotas, eu converso muito com a turma, é impressionante o foco dessas meninas. É impressionante a capacidade de pragmatismo, foco, a liderança que essas meninas vão implementar daqui a um tempo, quando assumirem a ponta, seja nas propriedades, seja nas entidades, que vão começar a assumir também as nossas entidades de classe. Já estão assumindo no programa. E preciso que isso aconteça. Então, acho que o futuro, nesse sentido, é muito bom. Muito bom. De um setor... se faça uma autocrítica, que é sempre importante, de um setor pouco permeável, né, para a participação das mulheres. Né? Acho que aos poucos as mulheres estão começando a criar espaço dentro do agronegócio. Nós temos lideranças aqui na nossa região, mulheres líderes, né, dos seus empreendimentos, mas aos poucos a mulher vem ganhando espaço. Né? Até dentro da própria associação rural. Nós tivemos a primeira mulher depois de 100 anos. Presidente. Depois de 120 anos. Carolina Peró Osório, nossa presidente no 120 uma época, anos. Augusto, que o agro era feito com o braço. Né? Agora o agro é feito com a cabeça. Perfeito. Isso eu tenho uma história com meu pai. Meu pai faleceu com 91 anos e tinha um amigo dele. Meu pai estava bem mais judiado que esse amigo, os dois eram da mesma idade. E meu pai sempre trabalhou no campo, vinha do campo. E eu disse, pai, como é que tu tá tão judiado? O seu Ari aí tá inteiro da tua idade. Meu filho, ele nunca fez nada. Ele não fez nada, era o físico, era o trabalho físico que tinha. Era isso aí, talvez que ele estava tinha que botar o braço para funcionar. Até próprio na consultoria, hoje já percebe, né, Munhoz? Vem aumentando, né? Tanto a Manuela Weimer, por exemplo, várias, Eunice Machado, vários... Ana Luísa, várias Sampaio. produtoras, no caso, hoje a gente atende, que antigamente, como o Fernando falou, o produtor tinha que entender muito, tinha que entender de lavoura. Hoje tu pode ser ou empresário rural, ou uma empresária rural, isso porque... muitas vezes a fonte da informação, seja lá fora da porteira com as safras ou dentro, ela vai ser levada via consultorias e focar em pessoas, boas pessoas para executarem. Então hoje não há tanta aquela necessidade de, eu entendo, a água entra por aqui. Tu vai ter empresas como a própria WR que trabalha nessa parte de irrigação, enfim, e drenagem. Então tu contrata pessoas que têm aquele conhecimento que tinha o velho ancião sábio, né? Que ele que se entendia tudo e precisava. Hoje tu tem muita ciência ao teu lado, é tudo muito calculado para drenar uma lavoura. Não, antigamente o cara era tudo no olho, né? Na prática, no camperismo. Hoje tem a ciência, então temos várias produtoras de sucesso, clientes nossos. Eu brinco falando nisso com a doma do cavalo. Antigamente o cara domava um cavalo porque era mais grosso que o cavalo, né? O cavalo dava um coice, o cara dava um coice pro cavalo. Agora o sujeito doma o cavalo sendo mais inteligente que o cavalo. Doma racional. Silotero, fazer um questionamento. Tuas perguntas têm sido difíceis, Augusto. Não, imagina. Quais são os maiores desafios do produtor rural hoje na questão da gestão financeira, de fluxo de caixa, de endividamento, né? Tributável. Tem a questão de sucessão, que é importantíssima. Quais são os principais gargalos hoje no setor do agronegócio aqui na nossa região, dos seus clientes, apesar de tu estar também atendendo clientes em outros estados, pode ser também, tu pode expandir também a tua fronteira. Mas eu tenho uma curiosidade. Quais são os principais desafios na gestão econômico-financeira da... Bom, no caso da gestão econômica e financeira, é a organização das informações, né? Porque não adianta tu ter informações, tu não usa elas. Eu sempre digo, ter informações e não usar é melhor não ter informações. Outro problema é a mão de obra para processar essas informações. Aí tu compra um sistema hoje, amanhã tu compra outro sistema, e amanhã tu compra outro sistema, e o sistema nenhum não funciona.
E a pessoa perde aquele ímpeto. O problema não é o sistema, o problema é aquele que está atrás ali do sistema para trabalhar. E aí, mais uma vez, reforça a participação das mulheres. As mulheres estão assumindo exatamente essas partes administrativas, econômica e financeira, e elas são muito mais detalhistas. Então, elas buscam essas informações, elas têm um domínio dessas informações e têm uma capacidade de treinar as pessoas, não só na relação da família, mas treinar as pessoas que estão trabalhando junto com elas. Então, no financeiro, é isso aí. Mas a evolução é muito grande, né? Antes de discutir custo, mas os caras, tu ia fazer uma palestra de custo, não ficava ninguém na sala. Hoje corre. Agora mesmo eu estava comentando, nós fizemos um trabalho de custo no escritório só para o Centro-Oeste. Tá? E eu fui olhar, eu sempre procuro acompanhar semanalmente como é que estão os acessos nas redes sociais. E disparado foi o que teve mais acesso, foi a parte de gestão econômica e financeira de custo, que deve, não é, Fernando, coincidir com esse preço de commodities e com isso aí. Na associação, associação são pessoas, né? Associação sempre houve. O que está acontecendo é que hoje nós temos 3 gerações na mesma propriedade. Nós temos avô, nós temos filho e nós temos neto. 2 pessoas para conviver já não é fácil. 2 pessoas para conviver em negócio não é muito mais difícil. E 3 gerações para conviver. Tu acha que um avô aí de 80 anos vai aceitar que o cara dorme com uma mulher, o neto vai lá, dorme com uma outra amanhã, coisa, não aceita. Então a associação e a grande preocupação porque quando eles me dizem assim que eu vou fazer palestra, tu acha que eu vou morrer? Eu digo, a sorte tu não sabe quando. Porque quando a gente nasce, a gente começa a diminuir a expectativa de vida. E o grande problema da associação é que as pessoas acham que sucessão é só fazer um contrato social. Sucessão, primeiro, é dar segurança para os fundadores. Porque eles têm muito medo de perder o patrimônio. E isso é uma característica da metade sul, muito maior. Porque como a metade sul tem muitas propriedades que vieram por herança, e nada contra as heranças, que bom que eu também tivesse recebido herança, e as pessoas não aumentaram esses patrimônios, muitos até perderam, outros aumentaram. As pessoas têm muito medo de ficarem pobres, tá? Mas porque não sabe que eles podem ser protegidos até o final da vida. E quando eu falo de sucessão, e que a Safra fala de sucessão, nós não falamos em morte, falamos em acordos societários, como é que a família pode trabalhar junto. Porque no caso, vamos pegar vocês lá, não é, Fernando? Vocês quantos irmãos trabalham junto hoje? 3 irmãos com teu pai e a tua mãe. Se essa família não estiver bem organizada e aquela propriedade que é maravilhosa tiver que se fracionar, provavelmente nenhum vai sobreviver do fracionamento da propriedade. E isso é uma organização societária de família. E no caso de vocês todos estão na propriedade, mas nós podemos ter pessoas que não estão na propriedade e que se eles não forem informados do que está sendo feito dentro da propriedade, quando os pais faltar, a primeira coisa que eles vão querer é vender o pedaço deles e de preferência que não seja para os irmãos, que seja para os inimigos dos irmãos. Então a associação, eu enxergo a associação com um processo de acordo societário. Como é que a família pode trabalhar em sociedade para que mantenha a escala desse negócio? Hoje eu atendi uma pessoa da fronteira, diz, eu tenho escala. Sim, tu tem escala. Quantas propriedades tu tem? Eu tenho 7. Eu digo, bom, escala é muito relativo. Tu tem 7 propriedades, tu tem bastante gado, mas tu está distribuído em 7 fogões, em 7 capatazes. Então, essas coisas têm que ser pensadas. E aí a associação organiza para que não se divida. Vocês são um exemplo, né, Fernando? Como todos os arrozeiros passaram dificuldade, superaram e cresceram. Se tivesse dividido, provavelmente não existiria mais. E não é um problema deles. A Cama, quando fazia a palestra, tu não era nem nascido, Eduardo, lá em Dom Pedrito, uma vez um produtor me disse, eu dizia, as propriedades cada vez vão ser maiores. Os negócios cada vez vão ser maiores. E eles diziam assim, não, cada vez vão ser menores, porque a Cama vai fazer que os negócios sejam menores, porque vários filhos vão dividir. Eu digo, vai dividir tantos que nenhum vai conseguir sobreviver. E hoje confirma que os negócios cada vez estão maiores. Fernando, eu vou pedir para estender o questionamento, na mesma pergunta que eu fiz para o Cirotero, eu vou fazer para o Munhoz, para tentar levar para o público as dificuldades, até para o produtor rural que vai assistir o nosso podcast, ter uma autocrítica, ou fazer uma avaliação do que o Siloter, com toda a sua sabedoria, vê de problemas fora da porteira, e vou fazer o mesmo questionamento para o Munhoz. Quais são os gargalos que ele enxerga hoje da porteira para dentro das propriedades para ter uma boa produtividade, rentabilidade? Porque às vezes eu sento para conversar com o Fernando, a gente sabe que tem muito produtor que vive de financiamento, vive de giro, e muitas vezes a rentabilidade quase não existe, né? Então acho que isso aí é um assunto muito importante da gente abordar.
E aí vou pegar um ganchinho nisso que tu está dizendo, Augusto, que eu tenho certeza que o Siloter e o Munhoz, sempre quando vão receber um cliente novo, a primeira coisa que eles têm que fazer no cliente é um diagnóstico. Para enxergar a vida do cara como é que está, né? E talvez fosse interessante eles, dentro da resposta que tu estás fazendo... Exatamente. Que, como é que é esse diagnóstico? O que eles enxergam nos produtores para começar uma relação, entre aspas? A primeira resposta ela é a mesma do Siloter, que ele falou, dificuldade é questão de mão de obra, né? Então, hoje, dentro das propriedades, a gente tem muita tecnologia embarcada nas máquinas, em colheitadeiras de trator, manobra automática, tá vindo aí trator autônomo, tudo, e eu diria assim como dos nossos próprios celulares, né? Hoje a gente lança um iPhone 15 aí e o cara não sabe usar nem 80% das coisas que ele tem. E não é tão diferente isso hoje nos tratores e colheitadeiras, né? Hoje uma colheitadeira, mais de 3 milhões, tratores. E a gente tem uma mão de obra qualificada. E aí, neste uso dessa tecnologia, tendem, numa forma geral, a ser os mais jovens, né? Só que, para irrigar lavouras de arroz, que é um dos carros-chefes, assim como a soja, a gente precisa de aguadores, né? E muitas vezes esse que é bom de tecnologia, de trator, de maquinário, não é o bom irrigador. Então a gente tem que ter uma equipe bem heterogênea. Então a turma de alguma forma é boa de irrigação, da pá, e outros da tecnologia, porque a gente não está usando toda essa tecnologia embarcada nas máquinas que estão disponíveis, que a gente paga, né? Na verdade, eu estava vendo um evento que a gente poderia até, a sugestão no evento, que a gente comprasse as máquinas, poderia escolher com menos tecnologia, porque já que a gente não vai usar todos, pelo menos podia ser que ficasse mais em conta. Eu não quero com isso, que eu não sei nem como usar, que daqui a pouco... Só que a gente não tem opção. Na verdade, a máquina vem com um kit, a gente tem que adquirir ela com todo, mesmo que a gente não use. Então, essa questão da mão de obra, que até para nós usar toda essa tecnologia, seja no celular, como a gente usar toda essa tecnologia do campo. Existem outras questões que hoje são do país, mas não tem como a gente falar em segurança fundiária, uma cobrança ambiental, como o Siloter falava, exacerbada. Muitas vezes a gente é um preservador natural, a gente cuida do meio ambiente, só que a gente não tem conseguido, eu acho que fazer a gente tem feito, a gente tem que ser como somos e parecer, né? Se vender melhor. Então eu acho que mas o grande desafio está na mão de obra e no diagnóstico. A gente começa pelo sistema de produção, pela questão de maquinário, dimensionamento, o censo de máquinas, fertilidade de solo. Então acho que a gente tem que estar uma atenção especial. Esse censo de máquinas, Munhoz, tu já tens um padrão, vamos dizer. Temos um padrão. Linhas hectares por linha, hectares por haste de descarificação, pés de colheitadeira, hectares por pé de plataforma. Presta aqui, que é por hectare. Não, presta só. Que é, na verdade, uma das coisas que eu sempre vi na época da Quatro Irmãos, que a gente na época lá era cliente da Safras, uma das coisas que a gente copiou, que tinha a Quatro Irmãos e a média dos nossos clientes. Sempre teve na Safra. E não é à toa, porque eu peguei aqui, vê que a sintonia, o Siloter falava que a gente tinha uma sintonia de sermos dois librianos, né? Então a revista da Safras aqui, que foi lançada essa semana aí, uma porteira dentro. Então, na verdade, as empresas ambas da mesma cidade, né? Que se complementam, né? As Safras da porteira para fora, nós da porteira para dentro. Então acho que neste caso vocês no convite conseguiram contemplar os dois lados da porteira. E a revista aqui, coincidentemente ou não, né, Siloter, que a vida não existe obra da casa, a gente, no sentido de saber que as empresas estão alinhadas, a própria revista mostra. Então são os desafios que a gente tem, né? Então a gente tu estava falando do censo, média de CV por hectare, pés de colheitadeira, hectares por linha. Então são vários, porque a gente consegue prever, por exemplo, um atraso de plantio. Mas mais caro é não ter as máquinas que a gente precisa ter na propriedade. Um exemplo típico, hoje a gente trabalha em torno de 10 hectares por linha para conseguir plantar dentro da época recomendada no arroz, 30 hectares por linha na soja. Vários clientes hoje, de manhã, alugando plantadeiras de arroz para ficar com 7 ou 8 hectares por linha, alguns outros comprando. Daí depende, eu acho que a primeira melhor para mobilizar, menos seria. Sim. Mas hoje a gente estava vendo, hoje a gente teve 4 aluguéis de plantadeira, outros pegando com o vizinho que ainda tem que fazer a terra, então esse aí alugando, depois tu usa a minha. Claro. Então 10 hectares por linha
para plantar arroz, por exemplo, ou 30 hectares por linha, seria um dos neutros ou laninha. Neste ano, que é o que tudo indica, a gente ou não vai plantar praticamente nada no mês de setembro, né? Exato. Então nós vamos ter uma janela menor. Como é que a gente faz? A gente não pode plantar mais do que 24 horas por dia, né? Então a gente vai ter que ter mais, então ter 7, 8 hectares por linha para tentar plantar em 7 dias a lavoura, que é o que a gente vai ter uma janela. Então esses indicadores que são as médias dos nossos clientes que a gente usa, e também comparando em anos de laninha, euninha e neutro, que esse ano a gente vai, quem tiver melhor dimensionamento vai perder menos por atraso, Fernando. Que é uma perda cara, né, Munhoz? Muitas vezes a gente tem aí amigos agricultores que têm grandes áreas e baixa capacidade operacional, né? Época de semeadura é um dos insumos mais baratos da lavoura, que tirando um aluguel muitas vezes não custa nada, e que não tem produto, genética, às vezes adubação que entregue tanto quanto tu fazer as coisas, fazer na hora certa. A semeadura no tempo certo, né? Então essa é uma das coisas, e para isso a gente consegue de alguma forma prever através do dimensionamento de máquinas. E é o que a gente está trabalhando, uma expectativa de que vamos ter janelas, ou até dentro do grupo que a gente está criando e trabalhando o Garupa dentro. É tipo um aplicativo que a gente está fazendo para... A gente está vendo que vai ter uma janela maior de plantio para o lado do Chuí, Santa Vitória, Jaguarão. Daqui a pouco as plantadeiras, o pessoal vai terminar mais cedo lá, manda para cima. A ideia hoje, a previsão para... Quanto mais ao sul, melhor. Menos ruim. Menos ruim vai ser. Siloter, esse diagnóstico, aí sentou um produtor novo na tua frente. Como é que tu conversa? Depende se ele vem pela parte tributária ou sucessória. Por exemplo, nesse momento, a grande demanda está sendo tributária, né? Gestão econômica e financeira e tributária. Por que tributária? Porque esse programa da Receita Federal que começou aqui em agosto está notificando os produtores, um absurdo no Brasil, né? E pelo outro lado, o Ministério do Trabalho notificando os pecuaristas. Né? Numa crise dessa de pecuária enorme, notificando os pecuaristas. Então, eles estão de olho no agro. E o que a gente faz, Fernando? A gente primeiro pede todas as matrículas para dar uma olhada, os impostos de renda, que é fundamental a gente olhar. Como é que se dá a relação da família no negócio? Como é que a família trabalha no negócio? Certo. E aí não só as funções, mas como é que... Qualquer hora tu vai ter que ter um psiquiatra na Safra Cifra. Nós temos hoje mais de 20 psiquiatras na Safra Cifra. É verdade. Nós temos 24 ou 25 psiquiatras. Aí depois tem que ver como é que são retiradas, quem retira, quem não retira. A partir disso aí se faz um diagnóstico e se traça cenários. E aí vai conversar com a família, principalmente com os pais, porque eles continuam sendo os donos, né? Sim. Porque é muito difícil para um filho puxar para o pai o assunto de sucessão, né? Que mistura com a questão emocional. Né? E para o pai é muito difícil falar no processo de sucessão para os filhos, porque ele tem medo que pegue e dá atrito. Eu vou deixar para o Fernando a sede, porque ele sempre teve vontade de ficar com a sede. Aí daqui a um pouco ele tem medo de falar esse assunto. O Eduardo é irmão, mas eu também queria a sede, porque para o Fernando, né? Então, tu vê que... Então esse é o primeiro, e tem que ter o diagnóstico. Não é lá para fazer, inclusive para um tributário. Temos que fazer diagnóstico. E os produtores vão ter que tomar muito cuidado com o tributário, pessoal, porque a fiscalização é muito forte, muito, muito forte. Os produtores estão sendo muito notificados, muitos notificados. Esse Declara Grãos aí tem muito contrato, estão vendo contrato de arrendamento, contrato de parceria, que na realidade tu tem um contrato de arrendamento, mas na realidade tu recebe por um arrendamento e tem um contrato de parceria. Isso eles estão indo direto. Outra coisa, tu não paga imposto de renda, tu não tem resultado e está aumentando o patrimônio todos os anos. Qual é o milagre? Então, essas informações eles já têm, né? Eles já têm essas informações. E outra coisa que está acontecendo, com medo da mexida do ITCMD, do aumento das transmissões, seja por doações ou por causa-mortes, o Rio Grande do Sul, por exemplo, é 4% na doação e 6% no inventário, no causa-mortes. Hoje poderá cobrar 8%, tanto no causa-mortes como na doação. Já mudou isso? Isso aí está praticamente quase aprovado. Vamos aprovar. O pior não é os 8%, o pior é os 16%. Que é uma votação simples do Senado. Mas eu acho que o 16 não vai, porque os deputados também têm patrimônio. Então, tem principalmente essa região do Centro-Oeste. Por que a região do Centro-Oeste? Porque ela é a primeira sucessão, né? Os pais que foram para lá na época jovens, hoje estão com 70 e poucos anos. Né? Então, o primeiro processo sucessório com patrimônio. Porque eles saíram de uma região que não tinha patrimônio e hoje tem patrimônio.
Então eles estão desesperados para fazer as transmissões, as doações para os filhos. E isso é uma coisa que tem que ter muita técnica para proteger. Eu sempre digo, às vezes o pai pensa que está ajudando um filho e daqui a pouco ele está ajudando nada contra as noras, né? Sim. Aí alguém diz assim, tu só fala nas noras, tu não fala nas filhas. Ou genros. Como dizia uma vez eu fazendo uma palestra, uma brincadeira aqui, mas era verdade, eu sabia que o produtor tinha 2 filhos homens e uma filha mulher, eu perguntei para ele, o produtor do município da região, digo, seus filhos trabalham com o senhor? Sim, trabalham. E a sua filha? Também. E o seu genro? Graças a Deus que ele é piloto, só passa por cima da propriedade. Agora, essa questão tributária em relação aos impostos de transmissão, né? Eu vou utilizar um raciocínio que o Fernando sempre utiliza. O correto era diminuir, né? Para poder ter, porque tem muito que não acaba por falta de pagar. Que não fazem a porque o imposto é alto. Olha, está nas gerações passadas, o sujeito não tem como fazer não tem. E acaba caindo a arrecadação também. Não, Pois é, diminui o imposto, nós temos certeza que vai aumentar a arrecadação, né? Na prática, no e o papel. pior é que os caras da cidade olham o seguinte, mas na Europa é 30% a transmissão, só que na Europa tem tudo, né? Pro produtor, pro cidadão, aqui não tem nada, não tem absolutamente nada. O retorno é baixíssimo. E hoje o pessoal está fazendo muito, não é, Fernando? É trabalhando com pessoa jurídica, pessoa física, Tem que não é só nós, os Estados Unidos trabalham diretamente com isso aí também, a Argentina trabalha. Isso é a forma legal e inteligente de racionalizar esse processo. E que a gente tem que entender, às vezes alguém diz assim, isso é só para redução de imposto. Não. No momento que tu cria pessoas jurídicas, tu consegue regrar a sociedade familiar, que é o mais importante. Porque na pessoa física tu não tem como regrar, mas na jurídica tu tem como regrar os acordos, junto a uma junta comercial, os acordos de cotistas. As cotas. Passa de discutir o hectare da propriedade, passa a discutir as cotas. Então, isso é um acordo societário. Muitas vezes ele é muito mais importante que o tributário, porque qual é a principal coisa do negócio, de uma família? É a harmonia. Se não tiver harmonia, não vai para frente, cara. Tem que ter harmonia. Eu tenho uma outra curiosidade, Fernando, me dá licença novamente. Que é o seguinte, o Siloter tá trabalhando no Rio Grande do Sul e também em outros estados, né? O Munhoz está no Rio Grande do Sul e também está no Uruguai. Minha pergunta é a seguinte, o pessoal do Centro-Oeste, já que nós aqui da região sul, nós só temos uma safra, né? Por causa da agricultura, e o pessoal do Centro-Oeste está melhor do que nós. Faz um comparativo aí ao produtor rural lá do Mato Grosso, que tu atendes, e ao nosso aqui, do Rio Grande do Sul. Depois eu vou devolver a mesma pergunta pro Munhoz, que está no Uruguai, outro sistema tributário, outros custos, etc. Nós temos, realmente, a maioria dos nossos clientes hoje são do Centro-Oeste, né? Nós temos um escritório em Goiânia com quase 50 funcionários e temos um em Cuiabá com 15 ou 20. Eles estão melhor porque também a natureza ajuda, né? A natureza ajuda muito mais. Eles conseguem fazer 2, 3, 4 safras. E estão começando a usar muito pivô, que não usavam. Hoje também estão usando bastante sistema de... Para tentar fazer até uma terceira safra. Né? Terceira safra. Tem escala, conseguiram comprar na época que dava para comprar, fizeram escala. Tem uma topografia, não é, Munhoz, maravilhosa para trabalhar. Então, consegue aproveitar esse potencial dessas máquinas grandes. E tem uma característica que é uma característica da colonização alemã, italiana e holandesa. Lá tem mais alemã e italiano. Rapidez nas decisões. Eles são extremamente ágeis. E acho que aí é a grande diferença da região sul hoje. Essa geração de vocês decide. A minha geração, e eu me incluo nela, demorava muito para decidir. Chegava ali, ligava um ano discutindo, e não decidia. A geração de vocês decide. O pessoal do Centro-Oeste não perde tempo, né? Por exemplo, o milho está 35 e já estão pensando na próxima safra. Não adianta ele ficar chorando que está 35. Estão pensando... Claro que o grande problema do Centro-Oeste que eu vi foi esses últimos anos que as commodities estavam muito alto preço e que eles se alavancaram. Eles se alavancaram muito, principalmente na compra de terras. Claro que aí a compra de terras foi para Tocantins, foi para o Pará, eles estão indo para cima, porque ali praticamente não tem quase mais venda diária, é muito difícil vender. E até porque tu não tem capacidade de compra, né? 1.000, 1.100 sacos, dependendo das regiões por hectare. Siloter, só para deixar
claro para o público, quando entre nós nós tratamos o termo alavancaram, né? São pessoas que aumentaram seus níveis de investimento e, por consequência, o seu endividamento, né? Muito bom, eu fui um estacionista, eu deveria ter falado, não ter falado alavancado. Parabéns para ti. Munhoz, e aí? Essa questão das 2 safras mexe comigo. Eu estava 2 semanas lá no Cerrado, em São Paulo, e tu vê o pessoal falando com 2 e até agora com o pivô em 3 safras. Isso inquieta bastante a gente. A gente até pouco tempo atrás tinha o preparo de verão, há 20 anos atrás, né, que graças a Deus terminou, né? Hoje não existe, hoje virou tudo soja, então a gente está intensificando as nossas áreas em relação ao que era, e a gente precisa intensificar mais. Eles têm algumas vantagens, uma delas é climática, que permite fazer 2 safras e até 3. Hoje a gente só consegue uma, então a gente tem que tirar a alta produtividade. Tem essa questão da escala, enfim, e até de sentir um pouco da dor, porque a gente, psicologicamente, como a safra lá tem 90, 100 dias, então se o cara colher mal numa safra, não dá tempo de chorar, já daqui a 100 dias tem colheita de novo, já consegue se erguer de novo, levantar. A diluição de custos é muito maior. Né? A gente fica um ano, muitas vezes, remoendo. O logístico deles ainda. Né? Que já estão mudando, né? Estão fazendo os portos para cima. Exatamente. Então, na verdade, essa questão tem o próprio projeto da Farsul de 2 safras, esse é o grande desafio dentro da porteira. A gente já conseguiu aumentar a produtividade, hoje está com produtividade de arroz aqui na Zona Sul, é a campeã de produtividade, a cada 5 anos ganha 80% das vezes. Na soja aqui já se produz na média igual ao norte do estado, em anos mais secos aqui se produz mais, em anos muito mais diferente da realidade do passado. E Munhoz, uma coisa que eu digo muito, e os números tecnicamente mostram, nós estamos melhorando os nossos solos com esse sistema produtivo que nós temos. Exatamente. Eu digo, eu não tenho dúvida que o solo que o meu avô deixou para o meu pai era pior que o solo que o pai está deixando para nós e que nós vamos deixar para os filhos. Sem dúvida. Não. Então o sistema, e isso está se refletindo nas produtividades. Essas produtividades que nós temos tido aí, que talvez não se imaginasse na época colhia 100 sacos por hectare, e o Silotério falou, o objetivo era 120, eu me lembro, era o número cabalístico, nós temos que colher 120, não se conseguia colher 120. Eu não imagino hoje como é que é uma colheita, hoje uma lavoura para dar 120. 200 sacos é quase uma obrigação, né? Colher 200 sacos de arroz colher é quase uma 120 obrigação. hoje só se tem um granizo na lavoura do cara. É isso aí. Tem que fazer muita coisa errada. Né? Então, mas esse, para mim, é o grande desafio, essa questão de... Porque a gente não vai ter a escala do Mato Grosso, a gente não vai ter essa questão de uso da maquinária, porque, lógico, máquinas com menos manobra. E a gente hoje tem uma safra a menos. Algum lugar fazendo 2 safras aqui, assim como lá tem algum lugar fazendo 3, então estão sempre uma safra a mais. Esse é o grande desafio, essa grande inquietude que nos traz para tornar essa agricultura do Rio Grande do Sul como um todo, não só da metade sul, mais competitiva em termos de Brasil. Claro, tem essa questão climática, mas às vezes tem sido mais favorável para lá, para eles, pode ser que isso vire e dê uma seca, mas essa questão do desafio projeto da Farsul tem trabalhado nessa questão, mas não estou vislumbrando, tem a questão do milho entrando, mas não estou vislumbrando, principalmente tu vê essa questão do trigo esse ano. Sim. Hoje falando com o pessoal de Cruz Alta, problemas sérios lá com essas chuvas no trigo. Eu estou falando em áreas altas, vocês imaginem em áreas baixas. Então a gente vê o milho sim está numa situação mais próxima, mas como é que a gente vai fazer essa questão de... Esse é o grande desafio hoje, só que eu não vislumbro ele num curto prazo a gente fazer 2 safras hoje. Nós vamos chegar lá porque o ser humano, a pesquisa, tem que ser um obstinado e buscar, mas não está tão fácil da gente enxergar 2 safras aqui. Eu acho que o importante, Munhoz, é que se acendeu a luz da necessidade. Da intensificação. Insatisfação. Intensificação. Intensificação. Precisamos caminhar por aí. Agora, quem vai nos asfaltar esse caminho é a pesquisa. É a pesquisa. É a pesquisa. Não é o produtor que vai descobrir na propriedade dele lá se dá, não dá, é complicado. Sim. É muito caro esse tipo de experimento nas propriedades. Agora, a pesquisa tem que nos asfaltar esse caminho. Né? Porque esse a história da evolução da agropecuária é atrás da pesquisa. Né? A pesquisa vem nos abrindo as Como portas. foi no Cerrado? O Cerrado, na verdade, foi o que Embrapa, o Alisson Paulinelli, a criação da Embrapa. Quem asfaltou aquele caminho para o Cerrado, e agora sim os produtores vêm buscando, mas a gente tem essa safra de inverno, que seria mais ou menos a pecuária, mas ela não está bastando, a pecuária, não só pelo momento que vive, mas pela intensificação. Né? Então a gente hoje tem um tripé: pecuária, soja, arroz, e a gente precisa tentar um quarto negócio,
que seria o milho hoje, é o que está mais próximo, ou outras opções, mas para o nosso tipo de situação. A soja não foi fácil, até 10 anos atrás ela ainda patinava, né? Agora o milho é bem mais complicado que a soja. É bem mais delicado como cultura, né? Tanto na parte de fertilidade, primeiro a fertilidade tem que estar ótima para a soja para depois entrar com o milho. E na irrigação nem se fala, o milho é quase que nem um arroz, né? Então se não tiver irrigação aqui na nossa região, só que não é inundado, mas a demanda hídrica dele é um pouquinho menor que a de arroz, ou seja, tem que irrigar, seja por sulca, malhão, seja por pivô, o milho necessita irrigação. E precisamos de uma segunda safra, né? Uma coisa que o Fernando falou lá no Centro-Oeste que eles sentiram muito esse ano, muito, e uma foi preço de commodities e por não ter vendido na alta, né? Armazenagem, né? Eu andei lá agora uns 15 dias, um mês, eu acho, atrás, fazer uma palestra em Sinop. O que eu vi de milho na rua... Terreno baldio para a cidade. Imaginar que o sujeito pega um caminhão do Mato Grosso e vem até o Porto Rio Grande e que está acontecendo porque não tem onde botar a soja e paga, acho que é R$30 por saco de frete. Sim, o tamanho do absurdo, tu vai trazer milho, vai voltar ao tempo antigo deles, que o milho, o preço do frete era o preço do milho. E agora, tu imagina, agora eles vão ter que estão tirando, tem que tirar, porque já começou as chuvas, né? Vão vender tudo na mesma época. Tá? Tudo na mesma época e são obrigados a tirar. Vocês falando em milho, pessoal, aí eu não entendo da parte tecnológica. Eu vejo que se o milho aí, agronomicamente pudesse aumentar na região, para mim seria o grande potencial de desenvolvimento dessa região. Porque nós estaríamos a agroindústria de suínos e aves para cá, para integrar as pequenas propriedades. Essa é a ideia do milho, né? Essa é a ideia das duas safras. Nós estamos do lado do porto para exportar, o frango é exportado, o suíno é exportado. Na Farsul, numa discussão, o mesmo ministro Turra foi visitar o presidente Gedel e começaram a bater papo. E dentro da conversa entrou o tema suínos e aves, que do Paraná para cima, bombando, explodindo. Sim. E mercado fortíssimo. Custo da comida barato. E por que o Rio Grande do Sul não vai? Porque não tem milho. Então, bom, mas então o que nós podemos fazer com o Rio Grande do Sul? Como é que nós podemos aumentar a produção de milho no Rio Grande do Sul? Dificilmente, naquele momento, alguém ia trocar soja pelo milho no verão, porque a rentabilidade da soja estava bastante melhor do que a do milho. E aí se surgiu a safra de inverno com uma triticale substituindo na ração do milho e das aves, e a Embrapa já tinha pesquisa sobre isso, dizendo que era possível, e as indústrias de aves e suínos aceitavam a substituição do milho pela triticale, que aí a triticale entraria no lugar do trigo, por exemplo, no inverno, como substituto do milho na ração, para tentar aumentar a oferta de ração no estado, para justamente trazer esses investimentos que deixaram de vir para cá. Não, e aí para mim isso aqui seria uma mudança de perfil da nossa região total, né? Porque essas pequenas propriedades que tem aí poderiam integrar muito melhor. Eu não digo produzindo milho, porque é difícil produzir uma commodity numa propriedade pequena, mas fazendo a integração de suínos e aves, né? E com o porto aqui, né? E aí as indústrias viriam para cá, porque hoje paga frete para chegar no Porto Rio Grande, né? Agora, corremos o risco, né, em função dessa questão do milho, de perder as indústrias aqui no Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida. Porque sim. Fica inviável. Fica inviável. Eu creio que se houver investimento em irrigação aqui, o milho... A gente teve, safra passada, altíssimas produtividades debaixo de pivô, seja em áreas de várzea ou de coxilha, todas acima de 200 sacos sobre pivô, áreas gerais. Potencial tem, né? Potencial temos, então por isso que eu digo, o primeiro para aumentar esse tripé seria o milho, e esse está mais perto, a questão como irrigar em Camalhões, nem várzea, porque ele compete com arroz ainda mais num ano desse. Então, na verdade, na área de coxilha, ele, tendo um pivô, tu consegue botar o milho com altas produtividades, melhora a questão do solo e doenças do solo. E na área de várzea, por ser a gramínea da vez, ele vai concorrer com o arroz, e esse ano tá ruim de concorrer ao arroz. Primeiro pela parte do El Niño, que a tendência do arroz ele é muito mais tolerante a encharcamento do que o milho e do que a soja. E segundo, pelo preço que o arroz está hoje, tu não deixaria de plantar uma área de arroz para plantar um milho, que é uma cultura que, em termos de várzea, de sul, camalhão, a gente está numa curva de aprendizado. Ela está indo, mas é uma curva de aprendizado e que estamos perto, né? A gente já está tendo, mas e esse ano, com esse preço de arroz, essa curva... de certa forma vai ser interrompido. Deu uma atrapalhada. Esse preço de arroz, esse preço de milho, né? E o cara com medo dessa. Os extremos. As propriedades plantaram milho em setembro, muita chuva aí, tinha mais de 500 milímetros em cima, então
é complicado Vai para ser vários, difícil. né? E precisamos, né, Silotério, de um plano B, de uma segunda safra, porque eu vejo os produtores, principalmente de soja, do norte do estado, né, com 2, 3 anos aí ruins, né? E para quem faz uma safra tem 2, 3 anos difíceis, a coisa complica, né? De verdade, né? Nós ficamos aí, refém de uma safra só é sinônimo de risco alto, né? Tu tem que uma safra emprestar para outra, e às vezes nesse caso são duas, né, Raciano? Agora nós vamos ter que quebrar o paradigma da irrigação. Eu andava cerca de 2 meses atrás em Brasília, numa reunião na CNA, eu faço parte da Comissão Nacional de Irrigação pela Farsul, e tinha uma apresentação do Nebraska de irrigação. O Brasil todo irriga 8 milhões de hectares, só Nebraska irriga 13,5. Então a facilidade que eles têm, mostraram umas fotos lá sensacionais, é um pivô para lá do outro, e tudo com água subterrânea. E está aumentando a irrigação dos Estados Unidos, bastante. Está aumentando a irrigação dos Estados Unidos. Então, ou nós vamos quebrar esse paradigma, que é um paradigma nosso. E aí o milho vai explodir aqui na metade. Aí eu tenho a possibilidade de a gente enxergar o milho com outra perspectiva. Aí é um outro cenário, né? É um outro cenário. Amigos, nós estamos caminhando para o fim, já estamos aí completando 60 minutos. Eu vou fazer uma pergunta bem ampla para vocês, mas acho que eu sei que as respostas serão muito ricas. Silotério, o que tu vislumbras, o que tu enxergas do futuro da região sul? Tanto em termos de setor primário e como sociedade, a sociedade como um todo aqui, Pelotas e região sul. Pela curva que vem ascendente aí o setor do agronegócio e ele incrementa muito todos os outros setores e, por consequência, né, na sociedade. O que tu enxerga no futuro da região sul? Depois eu passo a mesma pergunta para o Munhoz. Se quiser ver de futuro na questão de produtividade, produção, né, tudo que envolve a porteira para dentro. Eu não tenho dúvida que o agronegócio vai crescer aqui na região sul. Vai estar crescendo e vai crescer mais. Tem um potencial enorme de crescimento. E mais uma vez eu volto na geração de vocês aí que não tem medo de fazer as coisas, parecido com a geração do Centro-Oeste, dos mais velhos, que são rápidos para realizar. Então, o crescimento... Eu acho que nós precisamos que a sociedade de Pelotas e da região entenda mais o agro, né? Porque nós estamos falando em falta de mão de obra, nós estamos com várias universidades, com vários cursos, e temos que treinar mais, temos que capacitar mais gente para mão de obra. Às vezes a gente só pensa em doutores, em mestrado, em doutorado, e nós não temos aquele nível médio que a Europa teve e que tem para ir trabalhar nas propriedades, e muitas vezes vão ganhar muito mais do que ganha um agrônomo, um veterinário, um zootecnista, não interessa o quê. Então, eu parabenizo, já que está indo o fim do programa, Augusto Associação Rural, 125 anos, né? O sindicato, aí com o Fernando, esse jovem que eu já sabia que era muito bom desde criança, lá de adolescente, o que vocês estão fazendo, mas nós temos que, a sociedade tem que entender que a região é agrícola, que ela tem que preparar a mão de obra, tem lugar para trabalhar. O Paulo Herman, eu me dou muito bem com o Paulo Herman, até porque nós somos contemporâneos de faculdade. Estava junto lá no nosso evento, né? Citou várias vezes. E eu fui esse dia lá fazer uma visita para ele lá no Hospital da Reserva, que ele trabalha bastante. E ele disse uma coisa que ele tem dito nas palestras aí, que com a pandemia, muitos jovens que estudavam voltaram para as propriedades, porque como não podiam ficar nas cidades, porque a pandemia não tinha aula, não tinha nada, e eles passaram a conhecer as propriedades que tem tecnologia, que hoje não é o trabalho que tu falou, não é, Fernando, físico, braçal, não tem tecnologia, tu tem internet, tu tem condições de ter uma vida, não só de trabalho confortável, mas uma vida de lazer, também com muito mais conforto. E a gente nota isso no Centro-Oeste. Os jovens estão voltando para as propriedades do Centro-Oeste. Estão voltando, estão assumindo as propriedades. Então aqui, se nós temos tanta área de educação em Pelotas, nós vivemos do agronegócio na região, que não adianta nós dizer que nós não vivemos, porque nós não temos indústria. Nós temos um setor de serviço e agronegócio, é o que nós temos na região. Nós não temos indústria aqui na região. Então nós temos que capacitar a mão de obra. Porque para ter indústria tem que ter matéria-prima. Tá? Uma das matérias-primas é agronegócio. Então, se nós capacitarmos e criar realmente coisa prática, não é, Fernando? Se preocupar num nível médio preparado para toda essa tecnologia embarcada em máquinas. Vocês já imaginaram a quantidade de mão de obra que pode ser empregada nisso aí, né? Então, eu não tenho dúvida, viu? Eu sou muito mais otimista hoje com a metade sul. Às vezes, assim, a crise da pecuária. Imagina se essa nossa região, com essa crise da pecuária que nós estamos vivendo hoje, que para mim é uma das maiores que eu já vi nos meus 70 anos,
se nós não tivéssemos com essas regiões todas aí, entrando a agricultura, como entrou a soja, entrou milho, entrou... Estaríamos falidos. Poderia Estaria ser falido. irreparável. Seu Lotero, o que era uma propriedade de 1.000 hectares que só tinha pecuária e o que essa propriedade hoje com 1.000 hectares de soja gera de soja. investimento, de tudo? Hoje uma propriedade naquela época, Fernando, uma propriedade que produzisse 80 quilos por hectare de quilo vivo, era uma maravilha. Se tu pegar um boi hoje a 6 a 7 reais, daria 560 reais bruto por hectare. Bruto. Isso aí hoje é quanto? 4 sacos de arroz. É isso. Então, Bruto. E é um incremento de renda fenomenal, né? Porque nós conversamos com as pessoas, né? Acho que hoje o produtor rural está muito mais bem equipado do que antigamente, né? Muito mais destemido para fazer um investimento num trator do que era 20 anos atrás, né? O nível de tecnologia E o pessoal comparado está conhecendo melhor o negócio. O nível do nosso produtor subiu. É outro perfil de produtor, né? O senhor até estava falando. O pessoal enxerga o negócio, né? Muito Não empresário, enxerga só. né? Mais empresarial. Quem, né? quem vai, o nível chama atenção, o nível dos nossos produtores, principalmente se tratando do Rio Grande do Sul. A gente tem muitos empresários rurais, inclusive muito elogiado o Rio Grande do Sul afora, essa visão. Acho que começou com a própria safra, anos atrás, os produtores cada vez mais focados em serem empresários e tem a parte do pé no barro, mas ela está sempre sendo mesclada, literalmente híbrida, né? Munhoz, eu não tenho dúvida que vocês agregam muito valor aos clientes de vocês, mas podem ter certeza que vocês agregam muito valor para a sociedade na qual a gente vive hoje em dia, porque nós trabalhamos num sistema todo interligado, né? Quero saber da tua empresa, o que tu espera para os teus, o que são metas de produtividade, o que tu almeja para os teus clientes nos próximos 5, 10 anos? O que tu enxerga para os teus clientes aí para a nossa região? Primeiro falando da região, respondendo a primeira pergunta que tu fez para o Silotero, eu tenho uma passagem minha, hoje a gente trabalha mais na metade sul do Rio Grande do Sul, de Santa Maria para baixo, essa parte onde está, e a gente teve uma passagem há 3 anos atrás, tentar ir para o norte do estado, e aí talvez não tivemos a persistência, tem uma questão cultural, mas quando eu fui para lá, que eu vi que eu tinha um tesouro no pátio de casa que eu só fui descobrir quando eu saí. Isso foi um dos motivos pelo qual, que por um momento, não necessariamente, a gente segurou a expansão do norte do estado. Foi quando eu saí para fora da região, indo para o norte do estado, que lá a terra vale 1.100 sacos de soja, que lá os caras colhem isso, aquilo. E aí eu tive que ficar quase que 6 meses lá para ver o quanto a nossa região é promissora. Então esse otimismo que o Silotero fala que ele tem, eu também tenho, a ponto da gente estar aparentemente estagnado aqui, tamanha a nossa crença da porteira dentro na metade sul. A gente acredita que aqui vai aumentar, a metade sul, estou se tratando daqui até Dom Pedrito, estamos falando de toda a região, vai aumentar 1 milhão de hectares de soja, de agricultura de soja, de milho, de arroz, enfim, de trigo, de triticalha. A gente tem um cliente aqui para produzir grãoinho úmido. Então a gente tem um potencial de expansão de área aqui da metade sul, porque lá para metade do estado do sul, norte do estado não tem mais para crescer. Aqui a gente tem muita área para crescer, ainda que está sem agricultura e que vai crescer, a gente barbaramente. Então eu sou muito otimista. Não é à toa que a gente hoje está com os negócios centralizados e focados. Vamos desbravar essa região que a gente achou que já tinha desbravado, e estamos cada vez mais focados nessa região por entender hoje ela que já foi patinho feio, hoje é um dos tesouros do estado. Então eu acredito muito nessa região, na intensificação, tanto na pecuária, que vai ter que ser tecnificada, não pode ser a pecuária produzir 80 quilos, e na lavoura vai ter que passar, para essa intensificação passa muito pela irrigação, como o Fernando falou. É fundamental a gente ter, e pelo fato da gente ter, dentro do que tu fala, a gente ter uma safra só, a gente tem que explorar ao máximo, a gente tem uma bala. Então eles podem fazer a safrinha de milho, colher 60 e poucos sacos de milho, porque eles produziram a soja e dilui muito o custo fixo. Nós não, quando a gente for implantar milho, a gente vai ter que tentar colher, não pensar em menos de 200 sacos, não pensar em menos de 60 sacos de soja, buscar essa estabilidade, e não pensar em menos de 11 mil quilos de arroz. Então o que eu vislumbro para frente, arroz numa estabilidade acima de 11 mil quilos, uma soja numa estabilidade acima de 60, e no milho uma estabilidade acima de 200 sacos. Pelo fato de a gente ter uma safra só, a gente tem que
ser muito eficiente nessa safra, que aí a gente vai até a gente conseguir ter essa rentabilidade. Então, esse caso nosso da Porteira em 2020, que a gente foi para o nosso estado e a gente voltou, e a gente às vezes tem que sair de casa para sair sorte, que a gente não perdeu. Às vezes a gente tem que perder para valorizar, a gente não perdeu, mas a gente teve que sair para enxergar de fora. Esse é o papel da consultoria, enxergar de fora. Trazer e eu informação. consegui enxergar de fora a Zona Sul, e eu vejo que tenho muito orgulho de estar aqui nessa região, de estar trabalhando, tem grandes empresas, e ela é a que mais vai crescer, sem dúvida, do Rio Grande do Sul. Fernando, considerações finais. Vamos para... Augusto, acho que esse papo, acho que 1 hora de papo, um pouco mais de 1 hora aí, eu acho que ajudou o pessoal a entender muito por que o nosso setor agropecuário está se desenvolvendo, está crescendo tanto. Acho que nós temos aqui 2 exemplos de força, de capacidade e de suporte à atividade agropecuária na região, seja dentro ou fora da porteira, né? E os produtores estão sabendo, no bom sentido da palavra, se apropriar desses serviços, enfim, dessa disponibilidade de informação, que é impossível hoje o sujeito sozinho chegar a determinadas conclusões dentro do negócio dele, para que rumo que ele tem que tomar. Nós precisamos sim nos apropriarmos dessas informações, utilizarmos as consultorias, e eu não tenho dúvida que esse trabalho tem servido de base muito forte para esse crescimento da agropecuária aqui na região. Que recado importante que fica aqui hoje, né? O Siloter, uma pessoa experiente, vê com muito otimismo a nossa região, Munhoz da mesma forma. Acho que o nosso futuro promete, né? E eu, como hoje presidente da Associação Rural de Pelotas, quero dizer para vocês que foi um programa muito rico. Agradeço muito, Siloter, Eduardo Munhoz, compor conosco a nossa proposta de levar informação para as pessoas, não somente para o público do agronegócio, levar as nossas dificuldades, mostrar para eles a importância do setor, as suas dificuldades, os seus gargalos, as suas valências. E vou contar para vocês uma peculiaridade. A Associação Rural de Pelotas, ela tem tradicionalmente, há mais de 20 anos, né, desde 1998, homenagear um produtor, seja da região ou não, uma liderança, um representante de classe ou um produtor que se distinga, né, de alguma maneira, seja no setor produtivo. E a gente homenageia através de uma homenagem chamada Mérito Rural. E hoje estamos aqui ao lado do Mérito Rural 2023, Fernando Rechsteiner, merecidamente será homenageado pela Associação Parabéns, Rural. Fernando. Obrigado. Uma pessoa que constrói pontes, sabe apaziguar relações e que incrementa muito para o nosso negócio através da representatividade, que é muito importante, né? Então, meus amigos, eu encerro hoje o nosso 6º Agrocast. Um prazer, uma satisfação. E vamos adiante e até o próximo. Muito obrigado. Obrigado.